sem imaginar que a noiva estava ouvindo tudo, escondida no corredor. O que aconteceu depois disso mudou completamente o destino de todos. Mas antes de eu te contar essa história incrível de vingança, superação e reviravolta, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo agora? Eu adoro saber de onde vem cada um de vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora e aperta esse botão de inscrever-se aqui embaixo. Ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. Garanto que você vai se surpreender com cada capítulo. Agora sim, vamos para a história. Beatriz estava parada no corredor elegante da mansão dos Almeida, ajustando nervosamente o vestido cor de vinho que custará 3 meses de seu salário como professora de escola pública. Faltavam apenas 2 semanas para o casamento com Daniel, o amor de sua vida, e ela havia sido convidada para um jantar formal de apresentação à família estendida dele. Tinha acabado de sair do banheiro de hóspedes do 2º andar, ainda tentando processar a opulência daquele lugar, com seus lustres de cristal, tapetes persas e quadros que pareciam pertencer a museus, quando ouviu vozes vindas do escritório entreaberto ao lado. Ela não é digna dele. A voz era inconfundivelmente de Clarice Almeida, sua futura sogra. O sussurro venenoso cortou o ar silencioso como uma lâmina afiada e mortal. Beatriz congelou instantaneamente no corredor, seu coração disparando violentamente no peito, os pés grudados no chão de mármore italiano. Uma professora de escola pública, Rafael. Meu filho merece alguém de nossa classe social, alguém que entenda nosso mundo, nossas expectativas, nosso estilo de vida. Alguém com sobrenome que signifique algo. Clarice. Daniel está visivelmente feliz pela primeira vez em anos. Isso não deveria ser suficiente para uma mãe. A voz era de Rafael, cunhado de Daniel, tentando razoar sem muito sucesso aparente. Beatriz reconheceu o tom diplomático mas claramente desconfortável. Feliz? Ele está completamente cego, enfeitiçado por essa mulher. Ela claramente está atrás do dinheiro da família. Uma caça-fortunas habilidosa e calculista, admito. Mas consegue imaginar essa pessoa comum em nossos eventos beneficentes importantes? Em nossos jantares com investidores internacionais e políticos influentes? Será um desastre social absoluto. A cada palavra venenosa, Beatriz sentia seu coração se partir um pouco mais, as lágrimas queimando ardentemente em seus olhos, mas permanecia petrificada, incapaz de se mover ou fazer qualquer som. Sua mão tremia violentamente contra a parede de papel de parede francês caríssimo, onde se apoiava para não desmoronar completamente. Eu tentei repetidamente fazer Daniel ver a razão, continuou Clarice com amargura palpável na voz. Tentei apresentá-lo a Gabriela Fonseca, a filha dos Fonseca, lembra dela? Formada em Harvard, família tradicional há 5 gerações, conexões impecáveis. Mas não, ele tinha que se apaixonar por uma mulher sem sobrenome relevante, sem propriedades, sem absolutamente nada além de um diploma de uma faculdade desconhecida e um salário miserável. E o que exatamente você pretende fazer, Clarice? O casamento é daqui a 2 semanas. Os convites já foram enviados para 300 pessoas da alta sociedade, Rafael ponderou pragmaticamente, e Beatriz podia ouvir a preocupação crescente em sua voz. Houve uma pausa carregada de tensão elétrica antes de Clarice responder. Sua voz baixa mas clara como cristal e infinitamente mais fria que gelo. Vou garantir pessoalmente que ela entenda seu lugar nesta família. Vou tornar sua vida tão incrivelmente desconfortável, tão repleta de pequenas humilhações e exclusões sociais, que ela mesma vai querer sair correndo. Daniel pode estar apaixonado agora com essa fantasia romântica, mas quando perceber que ela não se encaixa em nosso mundo de forma alguma, que ela o envergonha constantemente a cada evento social importante, ele vai me agradecer eternamente por ter intervindo. Isso é extremamente cruel, Clarice. A garota parece genuinamente apaixonada por ele. Qualquer um pode ver isso. Rafael tentou novamente, mas sua voz já carecia completamente de convicção real. Amor jovem e ingênuo passa rapidamente, Rafael. Dignidade de família e reputação social são para sempre. Já conversei detalhadamente com Heloísa e Marcela sobre a situação. Elas concordam comigo completamente. Vamos fazer o que for necessário para proteger nosso Daniel dessa oportunista sem escrúpulos. Beatriz finalmente conseguiu se mover, recuando silenciosamente pelo corredor luxuoso, descendo as escadas em um estado de choque profundo e devastador.
Quando chegou ao salão principal onde os outros convidados conversavam animadamente com taças de champanhe francês caríssimo, Daniel imediatamente percebeu que algo estava terrivelmente errado. Bia, você está completamente pálida. Está se sentindo bem? Ela forçou um sorriso que não alcançou seus olhos. Só uma leve tontura, acho que o salto alto. Mas naquele momento crucial, tomou uma decisão que mudaria tudo, não fugiria. Se Clarice queria guerra, teria guerra. Mas seria nos termos de Beatriz, com suas próprias armas. Durante os dias seguintes àquela noite devastadora que parecia ter durado uma eternidade, Beatriz quase contou tudo a Daniel uma dúzia de vezes. Cada vez que ele sorria para ela com aquele amor genuíno e protetor, ela sentia as palavras prontas para transbordar, a verdade amarga lutando para sair. Mas sempre hesitava no último segundo crucial. Daniel adorava profundamente sua mãe, apesar de ocasionalmente reconhecer que ela podia ser exigente e tradicionalista demais. Contar sobre o que havia ouvido criaria uma ruptura familiar irreparável e dolorosa, e Beatriz não queria ser responsável por destruir aquele relacionamento. Não importava o quanto seu próprio coração estivesse partido e sangrando. Em vez disso, numa tarde chuvosa de quinta-feira, Beatriz decidiu procurar conselho de alguém que conhecia intimamente aquele mundo de privilégios e convenções sociais. Sua amiga de faculdade, Letícia Montenegro, que havia crescido em uma família extremamente abastada mas escolhera conscientemente uma vida mais simples e significativa como advogada de causas sociais e direitos humanos. Letícia ouviu pacientemente toda a história dolorosa enquanto tomavam café em um pequeno bistrô aconchegante e discreto, longe dos bairros nobres onde Beatriz poderia encontrar conhecidos da família Almeida. Bia, mulheres como Clarice Almeida só respeitam duas coisas na vida: força demonstrada e resultados concretos, Letícia disse com firmeza, mexendo seu expresso. Ela te vê como fraca e inadequada porque você é naturalmente gentil, humilde e autêntica. Você precisa jogar o jogo social dela, mas melhor, mais estrategicamente, sem perder sua essência no processo. Beatriz protestou imediatamente, com veemência. Não quero me tornar como ela, Letícia. Não quero me transformar em uma pessoa manipuladora e cruel que julga outros pelo sobrenome. E você não vai se tornar como ela de forma alguma, Letícia garantiu com um sorriso confiante e conspiratório. Você vai usar suas próprias forças naturais, suas verdadeiras qualidades humanas que ela não possui. Clarice espera que você se encolha assustada, que tente desesperadamente se encaixar copiando-a pateticamente. Faça exatamente o oposto disso. Seja autenticamente você mesma, mas estrategicamente posicionada. Mostre a ela, e principalmente a todos ao redor, que você tem valor próprio imenso, que traz algo único e precioso para aquela família vazia de emoções reais. Letícia ajudou Beatriz a elaborar um plano cuidadoso e multifacetado nas semanas seguintes. Primeiro, Beatriz faria uma pesquisa profunda e meticulosa sobre a família Almeida, sua história empresarial, seus negócios principais, suas causas beneficentes favoritas, suas conexões políticas. Segundo, ela usaria suas habilidades naturais como educadora experiente para se conectar genuinamente com as pessoas nos eventos sociais, especialmente aquelas que Clarice negligenciava ou subestimava por considerá-las menos importantes. Terceiro, ela absolutamente não mudaria seu guarda-roupa ou comportamento essencial para se conformar artificialmente, mas refinaria sua apresentação pessoal de forma autêntica e elegante. Vista-se bem e apropriadamente para cada ocasião, mas sempre no seu estilo pessoal verdadeiro. Fale com confiança clara sobre suas paixões reais e seu trabalho significativo. Nunca, jamais se desculpe por quem você é ou de onde vem. Sua história é de superação e mérito, não de vergonha, Letícia instruiu com sabedoria. Beatriz passou as noites seguintes estudando obsessivamente. Descobriu fascinada que a fortuna impressionante dos Almeida havia começado com o bisavô de Daniel, um imigrante italiano pobre que construiu um império de construção civil literalmente do zero, com as próprias mãos e suor. Descobriu também que a própria Clarice vinha originalmente de uma família aristocrática falida que recuperou status e dinheiro através de seu casamento estratégico e conveniente. Que o falecido sogro de Beatriz, pai admirável de Daniel, havia sido um homem genuinamente humilde que nunca esqueceu suas raízes modestas e fazia questão absoluta de apoiar generosamente educação pública e programas sociais. Era profundamente irônico e revelador que Clarice desprezasse com tanto veneno exatamente o tipo de pessoa que seu próprio marido respeitava e admirava profundamente.
Armada com esse conhecimento valioso e uma determinação renovada ardendo em seu peito, Beatriz começou a se preparar meticulosamente para os eventos pré-nupciais que se aproximavam rapidamente. Visitou uma personal stylist conceituada que Letícia recomendou entusiasticamente, mas foi absolutamente clara e firme em suas instruções desde o início. Quero parecer elegante, sofisticada e apropriada para os ambientes, mas quero continuar parecendo e me sentindo eu mesma. Nada de me transformar em uma cópia artificial das socialites vazias. O resultado cuidadoso foram conjuntos e vestidos que realçavam sua beleza natural discreta, sua personalidade calorosa e sua dignidade inerente, sem tentar artificialmente copiá-la em algo que não era ou nunca seria. Daniel notou a mudança sutil mas poderosa em sua noiva nos dias seguintes. Você parece diferente ultimamente, Bia. Mais confiante, mais centrada, talvez. Ele comentou intrigado, abraçando-a carinhosamente. Estou apenas me preparando para entrar na sua família da forma mais apropriada e digna possível, ela respondeu com honestidade cuidadosa. Quero que você se orgulhe genuinamente de mim. Daniel sorriu com ternura. Bia, eu já me orgulho imensamente de você todos os dias. Mas Beatriz sabia que o verdadeiro teste estava apenas começando. O chá da tarde de apresentação oficial foi realizado no jardim espetacular e meticulosamente cuidado da mansão Almeida, sob tendas brancas elegantes decoradas com arranjos florais caríssimos que provavelmente custavam mais que o salário mensal inteiro de Beatriz. Mesas redondas com toalhas de linho belga impecáveis aguardavam cerca de 30 mulheres cuidadosamente selecionadas da alta sociedade, todas vestidas com roupas de grife europeia e joias que literalmente poderiam alimentar famílias inteiras por meses ou até anos. Beatriz chegou pontualmente usando um vestido midi simples mas elegante em azul marinho profundo, pérolas discretas e genuínas que haviam sido de sua querida avó já falecida, e sua confiança recém-encontrada como o acessório mais importante e valioso. Clarice a recebeu na entrada do jardim com um sorriso perfeitamente artificial que absolutamente não alcançava seus olhos calculistas e frios. Beatriz, querida, que escolha, interessante de vestido. Tão incrivelmente modesto e simples. O insulto velado estava cristalino para qualquer pessoa que prestasse a mínima atenção às sutilezas sociais. Beatriz sorriu calorosamente de volta, sem permitir que a farpada envenenada atingisse ou abalasse sua compostura. Obrigada, Clarice. Este vestido pertenceu à minha avó materna, que era costureira talentosa. Ela sempre dizia com sabedoria que verdadeira elegância reside na simplicidade autêntica e no significado emocional das peças, não no preço exorbitante da etiqueta de grife. Várias mulheres nas proximidades imediatas ouviram claramente a resposta e trocaram olhares genuinamente interessados entre si. Beatriz havia habilmente transformado o que poderia facilmente ser visto como sinal de pobreza constrangedora em uma história tocante de herança familiar e valores sólidos. Clarice apertou os lábios imperceptivelmente, mas manteve o sorriso falso perfeitamente colado no rosto. Que encantador e rústico! Venha, deixe-me apresentá-la às minhas amigas mais próximas e influentes. O que se seguiu foi claramente uma tentativa orquestrada e deliberada de humilhação pública calculada. Clarice estrategicamente a apresentou primeiro a Heloísa Tavares, uma mulher conhecida em todo o círculo social por seu snobismo brutal e língua afiada sem piedade. Heloísa, está é Beatriz Santana Costa, a noiva do meu Daniel. Ela é professora. A pausa significativa e carregada antes da palavra professora foi deliberadamente impregnada de desdém e condescendência palpável. Heloísa olhou Beatriz de cima a abaixo lentamente com uma expressão crítica que claramente avaliava gado em um leilão rural. Professora? Como admirável e nobre! De qual instituição acadêmica prestigiada e reconhecida internacionalmente? Escola Pública Municipal Santos Dumont, localizada na zona leste da cidade. Beatriz respondeu com a cabeça erguida, sem qualquer traço de vergonha ou hesitação na voz firme. Ensino crianças de comunidades economicamente carentes. É extremamente desafiador e emocionalmente desgastante, mas incrivelmente recompensador ver uma criança aprender a ler pela primeira vez ou descobrir amor genuíno pela matemática e ciências. Ela falou com paixão genuína e autêntica que era absolutamente impossível fingir ou ignorar, seus olhos brilhando com convicção real. Uma mulher mais jovem e moderna do outro lado da mesa, que Beatriz depois descobriu chamar-se Amanda Ribeiro, inclinou-se visivelmente interessada na conversa. Isso deve ser realmente muito difícil e exigente.
Minha irmã mais nova é pedagoga e sempre fala extensivamente dos desafios imensos do sistema público de educação. Como você lida psicologicamente com salas superlotadas e falta crônica de recursos? E assim, completamente contra o plano de Clarice, Beatriz encontrou sua primeira aliada inesperada no território inimigo. Enquanto conversavam apaixonadamente sobre educação, metodologias pedagógicas e desafios sociais, outras mulheres ao redor começaram a prestar atenção genuína, fascinadas pelas histórias reais e tocantes de sala de aula. Clarice, percebendo rapidamente que estava perdendo o controle da narrativa que havia cuidadosamente planejado, interveio rapidamente com uma pergunta diferente. Fascinante, querida. Mas conte-nos, você já esteve na Europa alguma vez? Todos nós vamos para nossa casa de veraneio em Mônaco na próxima temporada. Era obviamente uma pergunta armadilha cruel e deliberada. Beatriz nunca havia saído do Brasil, mal tinha recursos financeiros modestos para viagens domésticas ocasionais. Ainda não tive essa oportunidade e privilégio, Beatriz admitiu honestamente sem constrangimento, mas estou genuinamente ansiosa para viajar com Daniel quando formos. Ele prometeu carinhosamente me mostrar os museus históricos e galerias de arte que tanto admiro e estudo. Museus, Heloísa riu de forma deliberadamente condescendente e cruel. Querida ingênua, em nossos círculos sociais elevados, viajamos principalmente para ser vistos nos lugares certos, não para perder tempo vendo museus empoeirados. Era exatamente o tipo de comentário oco e revelador que expunha mais sobre a vacuidade de quem o fazia do que sobre o alvo pretendido. Beatriz viu sua oportunidade de ouro e a aproveitou com graça refinada. Que perspectiva interessante e reveladora! Eu sempre admirei profundamente a citação de São Francisco de Assis: pregue o Evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Acho que podemos aplicar essa sabedoria também a viagens, absorver genuinamente cultura, história e conhecimento em vez de apenas exibir superficialmente nossa presença e carteira. O silêncio momentâneo e carregado que se seguiu foi quebrado por uma gargalhada genuína e apreciativa de uma senhora mais velha e elegante sentada na cabeceira da mesa principal. Eu gosto muito dela, declarou enfaticamente Dona Mercedes Castelo Branco, matriarca respeitada de uma das famílias mais antigas e tradicionais da cidade. Finalmente alguém com substância real e profundidade em vez de só estilo vazio e superficial. Clarice, você não nos disse que a noiva do seu filho era tão inteligente e articulada. Era um elogio generoso envolto em crítica sutil mas clara. Clarice, e absolutamente todos ali entenderam perfeitamente a mensagem implícita. Clarice Almeida definitivamente não era o tipo de mulher que aceitava fracasso ou desafio direto à sua autoridade estabelecida, especialmente não em sua própria casa luxuosa e círculo social cuidadosamente cultivado. Depois do chá desastrosamente bem-sucedido onde a professorzinha havia encantado mulheres influentes que Clarice levará literalmente anos para conquistar e impressionar, ela sabia com absoluta certeza que precisava de uma abordagem completamente diferente e significativamente mais incisiva. Se não conseguia fazer Beatriz parecer inadequada socialmente em público, talvez conseguisse encontrar algo comprometedor em seu passado que a desqualificasse completamente aos olhos de Daniel e da família. 2 dias após o chá, Clarice contratou discretamente os serviços profissionais de Marcos Vasconcelos, um investigador particular experiente que já havia trabalhado para várias famílias proeminentes em assuntos extremamente delicados que exigiam discrição absoluta e resultados concretos. Quero saber absolutamente tudo sobre Beatriz Santana Costa, ela instruiu friamente em seu escritório particular elegante, deslizando uma fotografia recente através da mesa de mogno importado. Sua família completa, suas dívidas passadas e presentes, todos os seus relacionamentos anteriores, qualquer coisa que possa ser remotamente problemática ou comprometedora. Entendo perfeitamente suas necessidades, Sra. Almeida. Marcos respondeu profissionalmente, pegando a fotografia e um envelope grosso contendo dinheiro em espécie. Quanto tempo exatamente tenho para concluir esta investigação? Clarice tamborilou suas unhas perfeitamente manicuradas e esmaltadas na mesa, calculando friamente. O casamento está marcado para daqui a 10 dias. Preciso de algo concreto e utilizável em 5 dias no máximo. Algo substancial que faça meu filho reconsiderar seriamente essa união desastrosa antes que seja tarde demais e ele esteja legalmente preso a ela para sempre. Enquanto isso, completamente inconsciente da investigação invasiva sendo meticulosamente conduzida sobre cada aspecto de sua vida privada,
Beatriz estava profundamente imersa nos preparativos finais emocionantes do casamento e em conhecer progressivamente mais membros diversos da extensa família Almeida. Daniel a levou para um jantar especial com seu avô paterno, Geraldo Almeida, um homem lúcido de 83 anos que raramente saía de sua propriedade tranquila no interior, mas fez absoluta questão de conhecer pessoalmente a futura neta antes da cerimônia. Geraldo era literalmente tudo que Clarice não era: caloroso, humilde, genuíno e autenticamente interessado nas pessoas por quem elas realmente eram como seres humanos, não pelo que possuíam materialmente ou representavam socialmente. Ele e Beatriz conectaram-se instantânea e profundamente. Minha falecida esposa, que Deus a tenha, também era professora primária dedicada. Ele contou com olhos brilhando intensamente de memória carinhosa e saudade palpável. Ela costumava dizer com sabedoria que educadores são os construtores invisíveis mas fundamentais da sociedade. Cada criança que você ensina é um futuro que você está moldando diretamente. Beatriz sentiu lágrimas emocionadas de gratidão por finalmente encontrar aceitação genuína e calorosa naquela família. Marcos Vasconcelos, enquanto isso, estava mergulhando profunda e sistematicamente na vida de Beatriz. Ele entrevistou discretamente vizinhos atuais e antigos, colegas de trabalho de várias épocas, ex-professores universitários, amigos de infância e adolescência. Vasculhou meticulosamente registros financeiros bancários, antecedentes criminais inexistentes, processos judiciais, histórico de crédito. Visitou pessoalmente a escola onde ela trabalhava, a faculdade onde estudará com bolsa parcial, os bairros modestos onde crescerá. E para a frustração crescente e irritante de Clarice, não encontrava absolutamente nada comprometedor ou minimamente escandaloso. Beatriz Santana Costa era exatamente o que parecia ser superficialmente: uma mulher honesta, trabalhadora, dedicada, de família humilde mas profundamente honrada e digna. Sua mãe, Rosa Santana, era empregada doméstica aposentada que criará Beatriz sozinha com imenso sacrifício após o pai biológico abandonar covardemente a família quando a menina tinha apenas 3 anos. Beatriz trabalhará desde os 15 anos em empregos diversos para ajudar nas contas e pagar seus estudos. Formou-se com distinção e mérito acadêmico em pedagogia, trabalhava na mesma escola há 5 anos e era absolutamente adorada por alunos, pais e colegas. Não tinha dívidas ruins ou questionáveis, vícios de qualquer tipo, processos trabalhistas, escândalos amorosos. Seu histórico era tão limpo que era quase irritantemente perfeito e frustrante para os propósitos de Clarice. Tem que haver algo escondido, alguma coisa. Clarice insistiu desesperadamente quando Marcos apresentou seu relatório preliminar detalhado no 4º dia de investigação. Ninguém é tão absolutamente limpo assim. A mãe. Deve haver alguma coisa comprometedora sobre a mãe dela. Marcos hesitou visivelmente antes de responder, claramente desconfortável. A mãe trabalhou por 28 anos como empregada doméstica para a família Monteiro. Foi dispensada com excelentes referências quando se aposentou por idade. Criou a filha sozinha com salário de empregada doméstica. Beatriz nunca conheceu ou teve contato com o pai biológico. É genuinamente uma história inspiradora de superação e trabalho duro, não há escândalo ali. Clarice ficou em silêncio, frustrada mas absolutamente não derrotada. Se não havia escândalos reais para descobrir e explorar, talvez fosse hora de criar uma situação que expusesse a verdadeira natureza de Beatriz, ou plantasse sementes de dúvidas suficientes na mente de Daniel. Faltavam exatamente 5 dias para o casamento quando Clarice convidou Beatriz para almoçar, apenas as duas, em um restaurante elegante e intimidador no centro financeiro da cidade. A mensagem enviada foi cordial, quase amigável. Querida Beatriz, gostaria genuinamente de te conhecer melhor antes do grande dia. Podemos almoçar juntas amanhã? Beatriz imediatamente suspeitou das intenções ocultas, mas recusar seria parecer hostil, infantil ou covarde. Ela aceitou o convite, preparando-se mentalmente para qualquer coisa. O restaurante era intimidador por design arquitetônico, um verdadeiro templo da alta gastronomia francesa onde o menu nem sequer tinha preços listados e os garçons tratavam os clientes com uma reverência quase religiosa e excessiva. Beatriz chegou pontualmente, vestindo um conjunto simples mas elegante que comprará especificamente para a ocasião. Clarice já estava sentada estrategicamente em uma mesa privilegiada com vista, usando um conjunto de tweed Chanel clássico e pérolas autênticas, cada centímetro a matriarca perfeita da alta sociedade. Beatriz, que pontual você é! Adoro pessoas pontuais, Clarice exclamou teatralmente,
beijando o ar calculadamente ao lado de cada bochecha de Beatriz. Sente-se, por favor. Já pedi o vinho, espero que não se importe de forma alguma. É um Chantal Margaux 2005, simplesmente divino e caríssimo. Beatriz não fazia a menor ideia do que isso significava em termos de qualidade ou preço, mas sorriu educadamente e aceitou a taça cristalina que o sommelier serviu com cerimônia exagerada. O almoço começou com uma conversa superficialmente cordial sobre os preparativos do casamento, as flores escolhidas, os detalhes do vestido, os planos de lua de mel. Mas então, quando o prato principal foi finalmente servido, algo elaborado que o garçom descreveu em francês impecável e que Beatriz não entendeu completamente, Clarice mudou subitamente de tom. Beatriz, eu preciso ser completamente honesta com você. De mulher madura para mulher jovem. Ela pausou dramaticamente, colocando seus talheres de prata pesada cuidadosamente sobre o prato de porcelana. Estou genuinamente preocupada com este casamento. Não porque não goste de você pessoalmente, embora admita que tive minhas reservas iniciais perfeitamente compreensíveis, mas porque me preocupo profundamente com a felicidade futura do meu único filho. O que exatamente a preocupa, Clarice? Beatriz colocou seu garfo, preparando-se para o ataque que sabia estar inevitavelmente vindo. A realidade brutal dos diferentes mundos de vocês dois, Clarice disse com uma expressão de falsa simpatia maternal. Daniel nasceu com privilégios que você nunca experimentou nem experimentará. Ele está acostumado a um certo estilo de vida exigente. Viagens internacionais frequentes, eventos sociais extremamente exigentes, expectativas empresariais pesadas. Você realmente, honestamente acha que pode se adaptar a isso sem se sentir constantemente perdida ou profundamente ressentida? Era uma pergunta calculadamente carregada, projetada para parecer uma preocupação materna legítima enquanto plantava insegurança e dúvida. Beatriz respirou fundo antes de responder, lembrando-se dos conselhos de Letícia. Clarice, eu não estou me casando com o estilo de vida de Daniel. Estou me casando com Daniel, o homem. O homem que conheço intimamente e amo profundamente. E ele não está se casando comigo esperando que eu me transforme magicamente em alguém que não sou. Ele me ama exatamente como sou. Ah, minha querida ingênua e idealista, Clarice disse com um sorriso condescendente que não alcançava seus olhos frios. Amor é lindo e poético, mas amor sozinho não paga contas nem navega sociedades complexas e cruéis. Deixe-me perguntar algo diretamente. Quanto dinheiro você ganha como professora? 35 mil por ano. Talvez 40. Daniel gasta isso em ternos sob medida em um único trimestre. Ela sabia exatamente quanto Beatriz ganhava, o investigador havia fornecido esses detalhes precisos. Beatriz sentiu a raiva fervendo perigosamente, mas manteve sua compostura. Estou plenamente ciente da disparidade financeira entre nós, Clarice. Mas se você está sugerindo que estou com Daniel por dinheiro, está completamente enganada. Eu era feliz com minha vida antes de conhecê-lo. E posso ser feliz sem luxos desnecessários. A questão é, você realmente conhece seu filho o suficiente para saber o que realmente o faz feliz? A pergunta atingiu um nervo exposto. Clarice enrijeceu visivelmente. Como se atreve a questionar meu relacionamento com meu filho? Eu o conheço desde que nasceu, carreguei-o por 9 meses, criei, eduquei meticulosamente, guiei. E sei que ele merece mais do que uma professora de escola pública que não consegue nem entender um menu em francês. Foi um golpe baixo e deliberadamente cruel, e ambas sabiam disso. Beatriz sentiu as lágrimas ameaçarem, mas as conteve através de pura força de vontade. Ela não daria a Clarice a satisfação de vê-la chorar. Pegou sua bolsa e levantou-se com dignidade. Obrigada pelo almoço esclarecedor, Clarice. Mas vou me casar com Daniel em 5 dias. E vou provar que amor e autenticidade valem mais que qualquer sobrenome. 2 dias antes do casamento, Daniel chegou ao apartamento de Beatriz com uma expressão que ela nunca havia visto: confusão, dor, suspicácia. Entrou sem o beijo habitual. Beatriz soube que Clarice fizera sua jogada final. Precisamos conversar seriamente, ele disse, sentando-se rigidamente no sofá. Minha mãe me procurou hoje com preocupações sérias. Disse que você tem sido hostil com ela, que a confrontou no almoço, e que está preocupada que você esteja escondendo suas verdadeiras intenções.
Ela mencionou que contratou um investigador. Beatriz sentiu o sangue gelar. Ela o quê? Contratou um investigador para vasculhar minha vida? A raiva contida por semanas fervia. Daniel finalmente olhou para ela, dor evidente. Eu sei que soa terrível. Eu disse que foi exagero. Mas ela mostrou fotos do almoço. Disse que ofereceu ajuda financeira para você e você ficou ofendida, acusando-a de tentar comprar sua saída. Estava claramente conflitado, querendo acreditar em Beatriz, mas influenciado pelas palavras da mãe. Beatriz levantou-se abruptamente. Ela está mentindo, Daniel. Completamente mentindo. Ela não ofereceu ajuda, me humilhou. Disse que não consigo entender menu em francês, que sou inadequada, que sou caça-fortunas. E sabe o que é pior? 2 semanas atrás, eu a ouvi. Ouvi ela dizendo ao seu tio que não sou digna de você. As palavras saíram em torrente emocional, anos de contenção explodindo. O silêncio foi ensurdecedor. O quê? Por que não me contou? Voz entre acusação e incredulidade. Por que não queria criar divisão entre vocês? Porque te amo o suficiente para não querer colocá-lo nessa posição impossível. Beatriz exclamou, lágrimas finalmente caindo. Mas você deveria ter me contado. Minha mãe disse que você está sendo manipuladora, tentando me afastar da família. E agora você diz que escondeu conversas por semanas? Como isso não é manipulação? Daniel, escuta o que está dizendo. Sua mãe contrata investigador, inventa mentiras, me sabota por semanas, e eu sou a manipuladora por tentar proteger seu relacionamento? Você realmente acredita que estou com você por dinheiro? Estava entre lágrimas e fúria absoluta. Daniel passou as mãos pelo rosto, visivelmente atormentado. Eu não sei no que acreditar. Minha mãe nunca me mentiu antes. Por que começaria agora? A ingenuidade da pergunta quase fez Beatriz rir histericamente. Por que não me acha boa o suficiente para você? Por que não tenho o pedigree certo? Ela disse tudo isso explicitamente. Eu ouvi. Daniel ficou de pé, voz ficando fria. Então prove. Se ela disse essas coisas, deve haver alguém que testemunhou. Seu tio estava lá. Vamos perguntar. Era desafio, sabendo que Rafael nunca contrariaria Clarice publicamente. Beatriz sentiu algo quebrar irreparavelmente dentro dela. O fato de você precisar de prova do que estou dizendo, o fato de que a palavra dela vale mais que a minha, isso diz tudo, Daniel. Talvez sua mãe esteja certa. Talvez eu não pertença ao seu mundo. Não porque não seja sofisticada ou rica o suficiente, mas porque no seu mundo, autenticidade e confiança significam menos que aparências e status social. Tirou o anel com mãos tremendo violentamente. Não é sobre isso. É sobre honestidade. Se você ouviu isso semanas atrás, deveria ter me contado imediatamente. Isso me faz questionar o que mais você está escondendo. Daniel construía suas defesas emocionais. Estava escolhendo acreditar na narrativa da mãe porque era mais fácil que confrontar a verdade. Eu não estou escondendo nada. Mas não vou mais implorar para ser acreditada. Não vou me casar com alguém que questiona meu caráter baseado em mentiras. Colocou o anel na mesa. O casamento está cancelado. Você pode ficar com sua família perfeita. Eu volto para minha vida simples onde pelo menos as pessoas são honestas sobre quem são. Daniel levantou-se. Beatriz, espera. Mas ela já estava pegando a bolsa. Não. Sua mãe venceu. Ela conseguiu exatamente o que queria sem sujar as mãos. Ela apenas plantou sementes e deixou você fazer o resto. Parou na porta. Eu realmente te amei. Mas esse homem teria ficado do meu lado. E saiu, deixando Daniel com o anel brilhando sob a luz. 2 dias depois da data que deveria ter sido seu casamento, Beatriz estava em casa tentando processar a dor devastadora e juntar os pedaços do coração despedaçado. Sua mãe Rosa estava com ela constantemente, preparando chá reconfortante e oferecendo o conforto silencioso mas profundo de sua presença maternal. Você fez a coisa certa, minha filha querida, Rosa disse suavemente, acariciando os cabelos da filha. Um homem que não confia em você quando mais precisa não merece você, não importa quanto dinheiro tenha no banco.
Beatriz sabia racionalmente que sua mãe estava certa, mas isso absolutamente não tornava a dor emocional menor ou mais suportável. Enquanto isso, na mansão opressiva dos Almeida, Daniel estava enfrentando seus próprios demônios internos atormentadores. Havia passado os últimos 2 dias em um estado de torpor emocional absoluto, questionando obsessivamente tudo. A conversa final com Beatriz repetia incessantemente em sua mente como um disco quebrado. Algo em suas palavras desesperadas havia soado profundamente, visceralmente verdadeiro, mas ele havia sido covarde demais para admitir naquele momento crucial. Havia escolhido o caminho emocionalmente mais fácil, acreditar cegamente em sua mãe em vez de confrontar a possibilidade perturbadora de que ela pudesse ser calculista e cruel. Foi o avô Geraldo quem finalmente forçou a questão dolorosa para a superfície. Apareceu na casa de Daniel sem avisar, algo extremamente raro para o idoso que valorizava sua privacidade. Ouvi através das fofocas inevitáveis da família que o casamento foi cancelado, ele disse sem rodeios diplomáticos, entrando e sentando-se pesadamente na poltrona. E ouvi também que sua mãe teve algo significativo a ver com isso. Quero a verdade completa, Daniel. Toda ela, sem omissões. Sua voz estava carregada de decepção palpável. Daniel, completamente exausto emocionalmente e já questionando profundamente suas próprias decisões recentes, contou tudo sem filtros. O investigador contratado, o almoço manipulador, as acusações graves de Beatriz sobre o que havia ouvido semanas antes, suas próprias dúvidas paralisantes. Geraldo ouviu absolutamente tudo em silêncio pesado, sua expressão ficando progressivamente mais sombria e decepcionada a cada revelação. Quando Daniel finalmente terminou, exausto, o velho homem balançou a cabeça lentamente com tristeza profunda e algo que parecia decepção cortante. Seu pai estaria profundamente envergonhado de você agora, Geraldo disse com dureza incomum, e Daniel recuou fisicamente como se tivesse sido brutalmente atingido. As palavras cortaram mais fundo que qualquer faca. Seu pai, meu filho amado, era um homem íntegro que julgava pessoas exclusivamente pelo caráter demonstrado, não pela conta bancária. Ele se casou com sua mãe apesar das objeções veementes da família dele porque a amava genuinamente. E você jogou fora uma mulher extraordinária e rara porque sua mãe manipuladora plantou dúvidas e você foi covarde demais para acreditar no que seu próprio coração já sabia ser verdade absoluta. Vovô, você não entende completamente. Havia inconsistências na história. Daniel tentou se defender fracamente, mas sua voz carecia completamente de convicção. Inconsistências. Geraldo riu amargamente, sem humor. A única inconsistência genuína que é entre o homem íntegro que pensei ter ajudado a criar e o covarde inseguro sentado na minha frente agora. Beatriz te contou a verdade absoluta sobre o que ouviu, Daniel. Ela estava completamente certa. Eu sei disso com certeza porque Rafael me contou pessoalmente. Ele estava fisicamente lá, ouviu cada palavra venenosa, e ficou tão profundamente desconfortável e envergonhado que me procurou depois esperando que eu pudesse intervir. O mundo inteiro de Daniel literalmente parou de girar naquele momento. O quê? Tio Rafael confirma a história dela. Sua voz era apenas um sussurro trêmulo e desacreditado. Confirma cada palavra exata que Beatriz te disse, Geraldo afirmou com firmeza inabalável. Sua mãe realmente disse explicitamente que Beatriz não era digna de você. Disse que era uma caçadora de fortunas oportunista. Planejou meticulosamente tornar a vida dela absolutamente miserável para forçá-la a desistir. E Rafael ficou com tanta vergonha esmagadora de ser parte daquela conversa horrível que me contou tudo detalhadamente, esperando que eu pudesse intervir antes que Clarice causasse dano irreparável. Claramente, falhei miseravelmente. Daniel sentiu o chão literalmente desaparecer sob seus pés, o mundo girando nauseantemente. Absolutamente tudo que Beatriz havia dito desesperadamente era verdade comprovada. Cada palavra, cada acusação, cada lágrima. E ele havia deliberadamente escolhido duvidar dela, havia conscientemente escolhido o conforto da negação sobre a coragem da verdade inconveniente. Eu preciso falar com o tio Rafael imediatamente. Preciso ouvir dele pessoalmente, ele disse, já levantando-se cambaleante. Mas Geraldo segurou seu braço com força surpreendente. Antes disso, você precisa confrontar sua mãe diretamente. Precisa ouvir da própria boca dela. Porque até você fazer isso, até você realmente ver quem ela se tornou,
você nunca vai poder seguir em frente adequadamente. A confrontação inevitável e necessária com Clarice aconteceu naquela mesma tarde tensa na mansão familiar. Daniel chegou sem avisar e encontrou sua mãe no jardim meticulosamente cuidado tomando chá com duas amigas da sociedade. Precisamos conversar urgentemente. Agora. Em particular, ele disse com uma firmeza e autoridade que surpreendeu até ele mesmo. Clarice, vendo a expressão dura em seu rosto, educadamente despediu suas amigas intrigadas e o seguiu até o escritório, tentando manter a compostura. O vovô me contou a verdade, Daniel começou sem preâmbulo ou delicadeza. Tio Rafael ouviu você. Você realmente disse que Beatriz não era digna de mim. Planejou deliberadamente tornar a vida dela impossível. E mentiu descaradamente para mim sobre o almoço. Cada palavra era uma acusação cortante, e pela primeira vez em sua vida adulta, Daniel via sua mãe através de olhos completamente claros, sem o filtro protetor do amor e lealdade filial cega. Clarice ficou visivelmente pálida, mas rapidamente recuperou sua compostura treinada. Daniel, querido, eu fiz apenas o que qualquer mãe responsável faria. Protegi meu filho de fazer um erro terrível e irreversível. Aquela mulher não é do nosso mundo, ela nunca seria capaz de... Daniel cortou abruptamente com uma voz que nunca havia usado com sua mãe. Pare imediatamente. Apenas pare com essas justificativas vazias. Você não estava me protegendo de forma alguma. Você estava protegendo seu precioso status social, sua imagem perfeita e intocável. E no processo egoísta, destruiu completamente a melhor coisa que já me aconteceu na vida. Daniel, você não compreende completamente a pressão social, as expectativas da sociedade. Clarice tentou novamente, mas havia um desespero crescente e palpável em sua voz controlada. Estava perdendo o controle da narrativa e sabia disso. Não, mãe. Você é quem não entende. Beatriz valia genuinamente mais que todos os diamantes que você usa ostensivamente, que todos os jantares da sociedade, que todo o status vazio que você valoriza tão obsessivamente. Ela me amava autenticamente pelo que eu sou como pessoa, não pelo que eu tenho materialmente. E você não conseguiu suportar isso porque era um espelho brutal mostrando quão vazia e superficial sua própria vida se tornou ao longo dos anos. As palavras eram intencionalmente cruéis, mas verdadeiras, e ambos sabiam disso profundamente. Clarice sentou-se lentamente, e pela primeira vez Daniel viu sua mãe realmente vulnerável, as rachaduras profundas em sua armadura de perfeição social finalmente visíveis. Eu só queria genuinamente o melhor para você, ela disse fracamente, e havia lágrimas genuínas em seus olhos pela primeira vez. Não, você queria o que parecia melhor para você, para sua imagem pública. E agora eu perdi a mulher que amo por causa da sua manipulação. Não sei se posso reconquistá-la. Não sei se ela pode me perdoar. E honestamente, não sei se eu realmente mereço perdão. Mas sei isto claramente, você nunca mais vai interferir em minha vida dessa forma. Se Beatriz me der uma segunda chance, você vai respeitá-la e tratá-la com a dignidade que ela sempre mereceu. Ou você perde seu filho também. Era ultimato definitivo. Clarice olhou para o filho e viu um homem mais forte do que dera crédito. Eu vou tentar mudar, disse finalmente. Não tente. Faça, respondeu, saindo. 3 dias após o confronto devastador com sua mãe, Daniel estava parado nervosamente em frente ao portão da casa simples onde Beatriz morava com Rosa. Havia ensaiado 1000 vezes o que diria, mas agora que estava ali, todas as palavras cuidadosamente preparadas pareciam completamente inadequadas. Como você pede perdão por duvidar do coração de alguém? Como você reconstrói confiança que você mesmo quebrou deliberadamente? Foi Rosa quem abriu a porta, e a expressão em seu rosto deixou cristalino que sabia exatamente quem ele era e tudo o que havia acontecido dolorosamente. Senhor Almeida, ela disse educadamente, mas sem qualquer calor ou acolhimento. Minha filha não quer vê-lo. Daniel esperava exatamente isso, mas ainda doía profundamente ouvir as palavras. Por favor, Senhora Rosa. Eu sei perfeitamente que não mereço, mas estou sinceramente implorando por 5 minutos. Apenas 5 minutos para pedir desculpas apropriadamente pelo que fiz. Rosa estudou-o por um longo momento, vendo algo em seu rosto, talvez arrependimento genuíno, talvez desespero real. Vou perguntar a ela. Mas se ela disser não, você respeita e vai embora.
Voltou minutos depois. 5 minutos. No Jardim dos Fundos. Beatriz estava sentada no banco sob a jabuticabeira, braços cruzados defensivamente. Estava visivelmente mais magra, olhos inchados de chorar copiosamente. Ver a dor profunda que havia causado partiu o coração de Daniel em milhões de pedaços irreparáveis. Obrigado por me receber, ele começou, voz embargada. Não sei se 5 minutos são suficientes para pedir perdão pelo que fiz, mas vou tentar. Você estava completamente certa sobre tudo. Meu tio Rafael confirmou ao meu avô. Minha mãe realmente disse essas coisas horríveis. Planejou te sabotar. E eu fui covarde demais para acreditar em você quando mais deveria. Beatriz não disse nada, apenas olhou para as mãos no colo. Eu escolhi o caminho fácil e egoísta, Daniel continuou, voz quebrando. Escolhi acreditar na mentira confortável dela em vez de enfrentar a verdade. E no processo, perdi a pessoa mais importante da minha vida. A única pessoa que me amou genuinamente por quem eu realmente sou. Lágrimas começaram a cair pelo rosto dele sem vergonha ou contenção. Confrontei minha mãe. Disse que se algum dia você me der uma segunda chance, ela tem que te respeitar ou me perde. Mas Bia, eu sei que te machuquei profundamente. Duvidei de você quando deveria ter sido sua maior defesa. Por que você está aqui, Daniel? Beatriz finalmente falou, voz rouca e cansada. Para aliviar sua consciência ou porque realmente mudou algo? Era pergunta justa. Porque percebi que minha vida sem você não é vida. É existência vazia. Porque você me fez melhor, mais forte, mais honesto. E porque te amo mais que tudo, mais que aprovação familiar, mais que conforto, mais que meu próprio orgulho. Ele se ajoelhou na frente dela. Você me partiu, Beatriz disse, lágrimas finalmente caindo. Quando mais precisei que confiasse, você duvidou. Como reconstruo confiança? Honestamente, não sei, Daniel admitiu vulnerável. Vai levar tempo. Talvez nunca seja como antes. Mas estou disposto a passar cada dia provando que mudei, que aprendi, que você pode confiar em mim. Beatriz ficou em silêncio por eternidade. Eu preciso de tempo. Não posso esquecer a dor. Não posso fingir que não aconteceu. Ele assentiu. Quanto tempo precisar? Mas posso te ligar? Conversar às vezes. Começar de novo, devagar. Ela pensou. Pode ligar. Mas sem promessas. Vamos ver. Era começo pequeno, mas era começo. Durante semanas, Daniel ligou diariamente. Conversas inicialmente curtas tornaram-se gradualmente mais longas. Ele contou sobre terapia que começara, sobre conversas difíceis com a mãe, sobre estabelecer limites. Ela falou sobre dor, dúvidas, mas também esperança cautelosa. 2 meses depois, concordou em jantar. Restaurante simples, não ostentatório. Conversaram por horas, rindo e chorando. No fim, ele segurou sua mão. Sinto sua falta todos os dias. Ela apertou de volta. Eu também. Não era amor restaurado, mas era possibilidade. Mais 3 meses, e estavam namorando novamente. Diferente, mais cauteloso, mas também mais honesto e profundo. Daniel manteve palavra com a mãe. Clarice, genuinamente arrependida ao ver quanto quase perderá o filho, fez esforço real. Um almoço desconfortável levou a outro menos tenso. Não seria nunca relacionamento caloroso, mas havia respeito nascente e tentativas genuínas de conexão. 1 ano após o casamento cancelado, Daniel pediu Beatriz novamente em casamento. Não com anel extravagante ou gesto grandioso, mas no mesmo jardim onde ela lhe dera segunda chance, com palavras simples e honestas. Você me ensinou que amor real exige coragem para confiar e humildade para admitir erros terríveis. Você me fez homem melhor e mais íntegro. Casa comigo? De verdade dessa vez, com toda a honestidade entre nós. Beatriz olhou para o homem que havia partido seu coração, mas trabalhará duramente para merecê-la. Sim, ela disse, sorrindo através de lágrimas. Mas em uma condição, nunca mais mentiras ou dúvidas. Só verdade. Daniel concordou. Só a verdade. Prometo. Quando se beijaram, era sabor de recomeço, de perdão conquistado,
de amor que sobrevivera à tempestade e emergira mais forte e maduro. O casamento meses depois foi simples, íntimo, honesto, tudo que o primeiro deveria ter sido. Clarice compareceu e, em momento privado, pediu desculpas genuinamente a Beatriz. Eu estava terrivelmente errada sobre você. Meu filho é homem de sorte. Não era amizade profunda, mas era paz. E às vezes, pensou Beatriz olhando ao redor para amigos e família que realmente importavam, paz é suficiente e precioso. Sussurros cruéis haviam quase destruído tudo irreparavelmente. Mas amor verdadeiro, testado pelo fogo e fortalecido pela adversidade, prevalecera magnificamente no final.